Fala galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar uma técnica bem simples para resolução de equações do primeiro grau. Vamos ver aqui os seguintes exemplos. No item A eu tenho x menos 4 igual a 3. Resolver essa equação é descobrir qual o valor do x que torna essa igualdade verdadeira. Para isso eu tenho que tentar isolar esse x no primeiro membro, que é tudo que vem antes do igual. Então eu vou manter esse x aqui e vou tentar tirar esse 4, esse menos 4 do primeiro membro. É como se eu mandasse ele para o segundo membro e aqui invertesse o sinal dele. Se no primeiro membro ele está subtraindo, no segundo membro ele vai estar adicionando. Na verdade, um número não pula de um lugar para o outro assim, né? O que eu fiz aqui, na verdade, foi adicionar 4 aos dois membros da equação. E aí no primeiro membro, menos 4 mais 4 desaparece, e no segundo membro fica 3 mais 4. Portanto, x igual a 3 mais 4, que é 7. Solução dessa equação é o número 7. É o valor que torna essa igualdade verdadeira quando eu coloco no lugar do x. Então, se eu colocar aqui no lugar desse x o número 7, vai ficar 7 menos 4, que realmente dá 3. Vamos ver o item B. No item B eu tenho 2x mais 5 igual a 13. A ideia é isolar o x. Então, a primeira coisa que tem que sair daqui, o primeiro número que tem que sair do primeiro membro é o 5. Mas como eu disse, na verdade, um número não sai voando assim de um lugar para o outro, né? Então o que eu tenho que fazer aqui é subtrair 5 nos dois membros da equação. Imaginando a equação como uma balança de pratos, eu posso adicionar ou subtrair o mesmo número dos dois lados, mantendo o equilíbrio, mantendo a igualdade. E aí se eu subtrair 5 desse lado, esse 5 desaparece, porque 5 menos 5 dá 0, sobra somente o 2x, e aqui eu vou ter do segundo membro, subtraindo 5 também, 13 menos 5. Reparem que é como se esse mais 5 fosse para o outro lado do igual, para o segundo membro, com sinal contrário. Mas, na verdade, eu estou subtraindo 5 aos dois membros. Então, eu vou ficar com 2x igual. Quanto que é 13 menos 5? 13 menos 5 é 8. E aí, então, eu tenho 2x igual a 8. Olha, 2x igual a 8, agora eu tenho que tirar esse 2 do lado do x. E aí é como se eu dividisse os dois lados da equação por 2. Então, imagina como se esse 2 estivesse saindo daqui e como ele está multiplicando lá do outro lado, ele vai dividir, né, que é a operação inversa. Mas no fundo, o que eu estou fazendo é dividindo os dois membros da equação por 2. E aí ficou fácil, né? Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Portanto, o x é 4. Solução 4. Veja que, se eu substituir agora o x lá no início da equação pelo número 4, que é realmente o valor dele que eu acabei de descobrir, essa igualdade vai se tornar verdadeira, porque 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, mas o x eu já descobri que é 4. 2 vezes 4 é 8, e 8 mais 5 realmente é 13. Vamos ver o item C. 7x menos 5 igual a 2x mais 10. A ideia então aqui é juntar todos os que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro. Como aqui eu já tenho 7x no primeiro membro, eu vou colocar todo mundo que tem x aqui. Então eu vou subtrair 2x de cada lado. É como se esse 2x viesse para o primeiro membro, e aí ele fica menos 2x. No segundo membro eu já tinha 10. E é como se este 5 fosse lá para o segundo membro, aqui ele está subtraindo, do outro lado ele vai adicionando. Então, na verdade, aqui é como se eu adicionasse 5 aos dois membros. Olha, 7x menos 2x, se eu tenho 7 lápis e tiro 2 lápis, eu não fico com 5 lápis? Então, é como se o x fosse um objeto aqui, né? Eu tenho 7x, eu vou tirar 2x, eu fico com 5x. E no segundo membro, 10 mais 5 é 15. 5x igual a 15, agora é só dividir os dois lados por 5. É como se esse 5 passasse dividindo. Portanto, x igual a 15 dividido por 5 dá 3. A solução, então, aqui é o número 3. Reparem que se eu substituir o x por 3 lá no início da equação, eu vou ficar no primeiro membro com 7 vezes 3, 3 no lugar do x, né? 7 vezes 3, 21. 21 menos 5 dá 16. E no segundo membro, se eu colocar 3 no lugar do x, vai ficar 2x, 2 vezes 3, 6. 6 mais 10, 16 também. Então, eu acabei de verificar que realmente o valor do x nessa equação é o número 3. Solução 3. Vamos ver essa próxima aqui. O item D. No item D, eu tenho 10x, ou melhor, 4x menos 10 igual a 3 menos 2x.
Então vamos ver como é que fica essa daqui. Tentando isolar o x no primeiro membro. 4x, olha, aqui eu tenho menos 2x no segundo membro. Então ele vem para cá, fica mais 2x. Mais uma vez reforçando, não é um número que sai de um lugar e vai para o outro. Na verdade, eu estou adicionando 2x nos dois membros. E aí, no segundo membro ficou 3. Aqui eu tenho menos 10, então aqui eu vou adicionar 10, né? Como se eu estivesse adicionando 10 nos dois membros da equação. E aí, então, juntando 4x com 2x, eu tenho 6x. E aqui, 3 mais 10 dá 13. E agora é só dividir os dois lados da equação por 6, né? Já que eu tenho 6 vezes x. Então, dividindo os dois lados pelo número 6, é como se esse 6 passasse para o outro lado dividindo. E aí deu 13 sextos. Solução, 13 sextos. Veja que 13 sextos é uma fração irredutível. Deixa eu arrumar essa chave aqui que foi meio feia. Uma fração irredutível, não dá para simplificar. Então, resposta 13 sextos. Aqui no item E, vamos lá. Então, a mesma coisa. 6x, esse 4x tem que vir para o primeiro membro. Então, fica menos 4x. Aqui eu já tinha esse 9. E o 9 do primeiro membro vai para o segundo, fica menos 9, já que aqui é mais no primeiro. 6x menos 4x dá 2x. E 9 menos 9 é 0. Agora é só dividir os dois lados da equação por 2, né? Que na verdade é como se o 2 passasse dividindo. Ficou 0 dividido por 2. E 0 dividido por 2 é 0. Portanto, solução aqui é o número 0. O x é o número 0. Claro que se eu colocar 0 aqui no lugar do x, ó, 6 vezes 0 dá 0, vai sobrar só o 9. E no segundo membro, 4 vezes 0 é 0, também sobra só o 9. Portanto, a solução aí, x igual a 9. Tá bom? Pessoal, nem sempre a gente tem que usar x. Às vezes a gente pode ter incógnita representada por outra letra, tá? É um símbolo qualquer. Pode ser x, pode ser y, pode ser a, b, c, w, t, a letra que vocês quiserem. Então, vamos lá. Neste exemplo aqui, vamos resolver 3 que multiplica y menos 1. Reparem que eu tenho aqui o 3 multiplicando esse y menos 1 que está entre parênteses. Quando não aparece nada entre o 3 e o parênteses, significa que é vezes, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é lembrar que esse 3 está multiplicando todo esse y menos 1, ó, tudo que está dentro do parênteses. Então, o y tem que multiplicar, ou melhor, o 3 tem que multiplicar o y e ele tem que multiplicar também esse 1. Então, a gente faz passo a passo. Isso aqui chama propriedade distributiva. O 3 multiplica cada termo que está dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar 3 vezes o y, 3y. Menos 3 vezes 1, 3. Igual a y mais 11. E aí, junta todo mundo que tem y do mesmo lado, né? Vai ficar 3y menos y, né? Porque aqui ele está positivo, aqui vai ficar negativo. No segundo membro eu já tinha um 11, esse menos 3 adiciona desse lado, fica mais 3. Se eu tenho 3y e vou tirar um y, eu fico com 2y. E 11 mais 3 é 14. Y igual a 14 dividido por 2. Y igual a 7. Portanto, a solução desta equação é o número 7. O y é o número 7. Se você colocar o y no lugar, ou melhor, 7 no lugar do y, lá no início da equação, olha como vai ficar. Aquele y menos 1 que estava entre parênteses, fica 7 menos 1, que é 6. E 3 vezes 6 é 18. No segundo membro, se eu colocar 7 no lugar do y, fica 7 mais 11. E 7 mais 11 também é 18. Então, torna essa igualdade verdadeira, né? Ficaria 18 igual a 18. Né? Isso é verdade. Então, realmente, o y é o número 18. E, por fim, o item G. A incógnita dessa equação do item G é a letra B. Veja que pode ser qualquer letra mesmo, né? Não precisa ser sempre o x. Então, aqui a gente vai fazer 2b mais 1. Olha lá, de novo, aqui o 5 está multiplicando tudo que está entre parênteses. Então, propriedade distributiva. Cuidado agora na multiplicação. Ó. 5 vezes o 4b, 5 vezes 4 é 20, então vai dar 20b. Mais, agora, 5 vezes o 3. 5 vezes 3 é 15. Reparem que no primeiro membro eu tenho 2b e no segundo membro eu tenho 20b. Então, a ideia aqui é juntar todo mundo que tem b de um lado e quem não tem do outro. Mas não obrigatoriamente a incógnita precisa ficar no primeiro membro. Então, em vez de trazer esse 20b para o primeiro membro, ele ficaria negativo,
eu vou mandar esse 2b lá para o segundo membro. E todo mundo que não tiver o b vai para o primeiro membro. Essa é uma forma que fica mais fácil porque você não vai ter que trabalhar tanto com números negativos, tá? Mas não é obrigatório você juntar as incógnitas nem no primeiro nem no segundo membro. Você escolhe aquele que você achar melhor. Então aqui eu vou colocar os números no primeiro membro e esses termos que tem a letra B lá no segundo membro. O 20b já estava no segundo membro. O 2b vai para lá, fica menos 2b. O 1 já estava no primeiro membro. Este 15 vem para o primeiro membro, fica menos 15. Repara aqui, ó, cuidado, que 1 menos 15, de 1 eu estou tirando 15, vai dar negativo, então dá menos 14. E 20b tira 2b, sobra 18b. Como eu quero isolar o b, é esse 18 que tem que sair agora do lado do b. Então vai ficar menos 14 dividido por 18. Agora, quanto que é menos 14 dividido por 18? Essa conta não dá exata, mas dá para simplificar, né? Eu posso vir aqui, ó, e dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Os dois são pares, então dá para dividir em cima e embaixo por 2. Se eu dividir o numerador e o denominador por 2, vai ficar menos 14 dividido por 2 dá 7. E no denominador 18 dividido por 2 dá 9. Portanto, o B é igual a menos 7 nonos. Ah, mas aqui está escrito menos 7 nonos igual a B. Mesma coisa, né, gente? Se menos 7 nonos é igual a B, então o B é menos 7 nonos. Solução, menos 7 nonos. Essa fração negativa. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Até a próxima. Bons estudos para todos.